Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui. Deus está nos permitindo estar nessa realidade, tá? E trabalhar nossas frequências, nossa energia, tá pessoal? É isso. A gente não tem o que, como é que se diz? Fazer. A gente está na encarnação, então precisamos melhorar nossa frequência, nossa energia, tá? Então, hoje, né, pessoal, vamos começar uma nova série, tá? Tava programado para eu extrair o outro dente aqui, mas não foi, não pude fazer essa extração por causa da minha, né, pressão, né? Não tá regulada, então vou precisar regular e depois vou fazer essa extração. Mas antes disso a gente vai aqui continuar o nosso estudo, né? Agora a gente vai entrar no novo, como é que se diz? Série agora. Eu acho que essa série aqui vai mexer com muita gente, tá, pessoal? O tema que eu vou trazer dessa série aqui, tá? Porque isso aconteceu comigo e eu ouço os relatos aqui das pessoas, tá? Isso deve acontecer com a maioria das pessoas aí, tá? Os relatos que eu vejo aqui, as pessoas me contam, tá, pessoal? Me dá o feedback sobre isso. Então, eu acho que esse tema que eu vou trazer hoje vai mexer com várias dessas pessoas. Porque isso aconteceu, tá, pessoal? A gente tá vivenciando isso aqui nessa realidade, tá? Faz parte, tá, pessoal? E o importante, tá, é que a gente que é espiritual, né, pessoal? A gente vai ter que lidar com essa situação. Então, é através da consciência, tá, pessoal? A consciência, ela pode expandir a um certo momento que a gente possa entender qual foi como é que se diz? A coisa que aconteceu aqui nessa realidade. E superar. Porque a gente precisa superar cada dia, tá? Cada dia que a gente está aqui, a gente tem que ter uma superação. Por isso que a gente trabalha a nossa frequência, né? Oração, meditação. A gente estuda aqui a espiritualidade, tá, pessoal? Espiritualidade não é estudar religião, tá, pessoal? É totalmente diferente, tá? Eu espero que vocês entendam isso, tá? Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é o trauma espiritual? Eu acho que a maioria aqui já tiveram trauma espiritual, tá, pessoal? E como podemos evitar esse abuso religioso? Por quê? O trauma, pessoal, ele vem desse abuso religioso, tá? Que é a matrix religiosa. Então, a maioria dos nossos traumas espiritual veio desse meio aí, que eu falo que é a matrix religiosa. Então, desse meio religioso vieram abuso aí. Espiritual, né? Tem até físico, emocional, tem várias coisas aí, tá? Motivada por quê? Motivada por crenças erradas, desvio de conduta, crenças erradas, várias coisas estão motivando que essas pessoas, né, por se colocarem melhor do que a outra pessoa, faz mal a outra consciência. Essas pessoas, tá, pessoal, estão perdidas, tá? Estão perdidas, esses líderes, essas pessoas aí estão perdidas, tá? Na jornada deles, tá? Mas cada um vai dar conta daquilo que está lançando a energia aqui, tá, pessoal? Mas a gente vai falar sobre o que é esse trauma. O que é o trauma espiritual.
aonde é que ele fica alojado na gente, esse trauma. A gente vai saber tudo isso aqui, tá, pessoal? A gente vai estudar pausadamente, né? Cada dia a gente vai gravar aqui 50, 60 minutos de estudo. Espero que vocês vá seguindo cada estudo aqui, tá, pessoal? Espero isso, tá? Aí, aí ele fala, o trauma, o que é o trauma espiritual? Ele fala, o trauma espiritual é uma dos o trauma espiritual é um dos psicológico ou espiritual que prejudica a relação pessoal com o Criador e a nossa espiritualidade, como abuso de poder, manipulação e doutrinação coercitiva. Coercitiva é que coage, né, a pessoa, né? Que afeta negativamente a fé e a identidade e o bem-estar de um indivíduo. Olha as camadas, pessoal, que esse trauma, né, esse abuso que vem desse meio religioso faz com a pessoa. Então, ele tem o trauma espiritual é um processo do psicológico e espiritual. Então, ele vai afetar a camada mental, emocional e espiritual, pessoal. Vai prejudicar a pessoa, a conexão da pessoa com o Criador. Porque por isso que tem muitas pessoas que passaram por esses conceitos religiosos, tá, pessoal? Sofreram abuso, essas pessoas não querem saber mais. A gente que está trazendo a espiritualidade, ela não quer ouvir mais Bíblia. Então, a Bíblia, tá? Está relacionada com esse meio aí, tá? De abuso religioso. Por isso que muitas pessoas, às vezes, não querem nem mais estudar a Bíblia, tá? Pela maneira que esses líderes desviaram para fazer essas coisas, tá? Então, muitas pessoas, isso estão fazendo as pessoas desviar da espiritualidade dela. Então, ele fala que prejudica a relação pessoal com o Criador. Então, vai prejudicar a sua relação com o Criador e a nossa espiritualidade. Então, vai também fazer com que a gente não trabalhe a nossa espiritualidade. Por causa de quê? Por causa dessa trauma espiritual que está na pessoa. E vai ter que cuidar, tá, pessoal? A gente não pode ficar sem o nosso relacionamento com o Criador, com Deus, tá? Com o divino, tá? E também a gente não pode ficar sem trabalhar a espiritualidade. Eu já contei aqui que eu passei por isso, tá? Eu estava em uma fase que não queria saber de orar, meditar, de estudar as escrituras. Quando falava em qualquer coisa religiosa, eu estava entrando, tá, em uma frequência totalmente negativa. Quase, tá, pessoal? Eu caio aí numa depressão profunda, ansiedade, né? Já estava me dando ansiedade, tá? E eu, como terapeuta, o terapeuta sentindo ansiedade porque há um descontrole, porque eu acreditava em certo grupo religioso, então passei por muito e não encontrava como é que eu poderia trabalhar essa espiritualidade. Então isso estava me trazendo muita ansiedade, então estava prejudicando a minha relação pessoal com Deus, tá? Que eu não estava querendo buscar. E a nossa espiritualidade, então, não estava trabalhando essas frequências espirituais, que eu nem sabia também, tá? Eu não sabia. Mas aí ele fala, como abuso de poder, então, isso acontece, essa prejudicação, como abuso de poder, manipulação, então, esses grupos aí tem muita, né? Doutrinação coercitiva, então, as pessoas colocam a doutrina de homem que nem é de Cristo
coercitiva para coagir a pessoa. Se você não ir, se você não fazer isso, você não é de Deus, você... Então, existe muita dessas doutrinação aí nesses lugares, né? Que ele fala que afeta negativamente a fé da pessoa. Então, mexe com coisas bastante íntimas da pessoa, tá? A fé é uma coisa, é uma energia poderosa para a gente usar para o bem, usar, mas vai afetar. Então, veja que a maioria desses abusos religiosos, nesses lugares religiosos, em vez de aumentar a fé da pessoa, está fazendo com que a pessoa afete a fé, a pessoa perca a fé. Por isso que já tem muitas vezes também, já matou a fé de alguns aí, tá, pessoal? Já matou a fé de alguns. Então, né, afeta negativamente a fé e a identidade. Então, o que é a identidade da pessoa, pessoal? A essência espiritual afeta a essência. Nossa, você afeta a essência da pessoa, acabou a pessoa. Porque a pessoa é essa essência espiritual. E tem muitos querendo matar a fé para matar essa identidade sua espiritual. Então você morre espiritualmente. Não tem vida. Por isso que Paulo falou: desperta, tu que dorme dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vai te levar à iluminação. Entende? Tem muita gente já morta aí espiritualmente. Precisa voltar à reconexão para ter vida em Cristo. É o que está acontecendo nesse meio religioso, né? Esses abusos aí, né? Ele fala negativamente a fé, a identidade e o bem-estar do indivíduo. Então, afeta o bem-estar, afeta o equilíbrio. Então, esse indivíduo não vai estar bem espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente também. Vai parecer doenças, né? Traumas, coisas, tá? E aí esse indivíduo vai desfiando, né? Vai desfiando dessa realidade, tá, pessoal? É muito ruim, tá, pessoal? Acontecer isso com as pessoas. A gente aqui trabalhando para melhorar a gente, para melhorar as pessoas. E esse meio religioso, tá, pessoal? Por N coisas, tá? Por causa de dinheiro, por causa de ganância, por causa de essas pessoas distorcerem a verdade, por não aceitar a verdade. Então, essa apostasia já vem acontecendo há mais de 2000 anos, tá, pessoal? E está prejudicando muitas consciências se afastando do Criador e da espiritualidade. E é essa a intenção dessa apostasia: afastar você do Criador para que você esteja morto espiritualmente. Não é fácil, tá, pessoal? Por isso que eu estou aqui, tá? Trazendo esse tema agora, porque é muito importante. Eu tenho visto aí muitas pessoas nessa dificuldade de se conectar com Deus, porque aconteceu coisas, tá? Ela passou por esse meio religioso e aconteceu esses traumas, esses abusos religiosos. E aí fez com que ela travasse aí, criasse um trauma espiritual. Então, precisa de ajuda, tá, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês, tá? Já ajudei aqui pessoas aqui, tá? Tava também assim, vieram muita gente pro meu canal com esses traumas espiritual, pessoal, tá? Que foi abrindo o entendimento. Agora, essas pessoas estão tendo um relacionamento melhor com a espiritualidade dela, tá? Espero que continue, tá, pessoal? Aí ele fala, né? O trauma espiritual é um dano psicológico resultante de experiência e mensagem e doutrina ou ensinamento religioso de homem desviado da verdade. Então, ele fala que esse trauma, né? O que causa o dano psicológico, então mental, né? Do psique
Então, mental e emocional. Então, por isso que quando atinge você mentalmente, ele coloca alguma doutrina que não é de Cristo, alguma coisa que aquilo vai ter um dano, vai causar psicologicamente, então emocionalmente vai mexer com você, tá? Ele fala resultante de mensagem, então mensagem que essas pessoas estão passando, né? Doutrina ou ensinamento religioso desviado da verdade. Então, desviado daquilo que Cristo passou como verdade. Porque tudo que Cristo passa para a gente como verdade é para trazer o bem, sempre a evolução espiritual do homem. Mas o negócio é que essas pessoas dizem que são de Cristo, estão nesse meio religioso, tá? E estão fazendo criando esse dano psicológico na mente das pessoas. Tem pessoas, pessoal, que ficaram loucas no meio desses grupos religiosos. A pessoa era sãzinha, se tornaram, teve problema psicológico, depois problema emocional e espiritual. Então, ficaram loucas por causa que pessoas, tá, pessoal? Que está sendo usada por espírito maligno, tá? Que estão desviadas da verdade. Homem desviado da verdade. Então, é a minha pergunta. E como podemos evitar esses abusos? Então, você evitar estar ouvindo essas mensagens, essas doutrinas desses homens religiosos desviados da verdade. Enquanto você não tem uma base espiritual para poder perceber o engano dessas pessoas. Graças a Deus, tá? Agora que pessoas do meu canal, tá? Elas agora percebem o engano que existe nesse meio religioso. Antes não percebia. Por quê? Porque faltava a expansão da consciência. Foi quando ela foi ouvindo aqui os meus vídeos, foi crescendo, foi abrindo entendimento. Então, abriu o discernimento dela, abriu a espiritualidade dela. Então, quando ela vê um pregador agora, alguma pessoa, algum religioso, falando uma coisa que não está de acordo com o espírito, ela já percebe de longe. Tem várias aqui, tá, pessoal? Várias pessoas aqui com esse discernimento espiritual. Ninguém engana mais ela. Então, é preciso despertar a consciência. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Para vocês se protegerem, né? Para poder evitar esse abuso religioso. Porque se você estiver vibrando baixo no engano, você vai ser atraído por esses falsos profetas. Esses falsos religiosos, né? Homem desviado da verdade, que não quer passar a verdade para você. Tem interesses aí por detrás, tá? E vai o quê? Vai acontecer abuso tanto psicológico, né? Às vezes alguns até físico, tá, pessoal? Teve grupos aí religiosos que mulheres sofreram abuso físico, tá? Tanto no meio espírita, você sabe aquele que dizia que fazia cura aí, né? Você viu o escândalo que aconteceu? Teve um pastor também. Então, acontece também tal físico, mental e emocional e também espiritual. Então, fazer com que você, a sua fé, vá morrendo e aí você perca a sua identidade espiritual, a conexão com o Criador. Então, há um perigo. Então, como podemos evitar? Expandindo a nossa consciência, né? Para que a gente perceba a doutrina, a mensagem, o ensinamento religioso desses homens que estão desviados da verdade. A gente precisa de conhecimento. E a gente está aqui estudando. Quem está aqui comigo, tá, pessoal? Eles já têm essa percepção espiritual de quem traz engano. Aí ele fala que são homens desviados da verdade, que são abusivos, degradante e prejudicial ao indivíduo. Então, esses
líderes, né, pessoal, desviados da verdade, esses líderes religiosos, que a maioria estão nessas matrix aí, tá, religiosa, eles são abusivos, degradante, né? Tá levando a degradação da pessoa e prejudicando o indivíduo, de ajudar a contribuir para a pessoa se tornar uma pessoa melhor espiritual, está prejudicando a pessoa, desviando da verdade. Então, todos que não trazem a verdade estão desviando você da verdade, está prejudicando você em algum contexto. Talvez não prejudique você fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, fazendo você se desviar da verdade. Entende? Aí ele fala, nesse trauma pode envolver abuso emocional, verbal, físico ou sexual, onde as crenças e as práticas sagradas são usadas para justificar os maus tratos. Então, nesse meio, tá, pessoal? Não tem como não falar disso, pessoal. Não tem como não falar disso. É uma coisa que está acontecendo, tá? E nesse momento eu estou gravando esse vídeo, deve estar acontecendo em algum lugar aí, religioso. Então, ele fala, nesse trauma pode envolver abuso emocional, né? Mental também, verbal. Então, esse líder pode falar coisa que vai mexer com o seu emocional e mental, né? Físico, então, pode acontecer, né? Que pode agredir você. Teve uma igreja mesmo que quase me agrediram, tá, pessoal? E, às vezes, isso acontece muito com mulheres, né? Sexualmente. Então, explora ela ali sexualmente, dizendo, tá? Acontece coisa falando, foi Deus que mandou, tá? Você não viu aquele que era que fazia a cura dizendo disse, não, é Deus que mandou. Então o cara começava as partes íntimas da mulher e tal. Entende? Isso acontece. Então, onde também ele usa o quê? Crença, usa a sua crença e a prática sagrada para ser usada para justificar o maltrato. Então, isso aqui ele usa também coisas sagradas, práticas. Tem que fazer isso aqui, senão você não melhora espiritualmente. Né? Foi o que aconteceu lá. Senão você não recebe a cura. Você tem que receber a cura. Você teve um que disse que o sêmen dele tinha que estar dentro da mulher para que ela recebesse a cura. Entende, pessoal? O engano. E umas pessoas que não têm conhecimento aceita isso porque às vezes está doente, está com problema emocional, espiritual. Então vai para esses lugares, tá, pessoal? E sofre esses abusos aí, tá? Outro sofre emocionalmente, né? Verbalmente, então líder fala coisas, é rude com essas pessoas, tá? Então, quando essas pessoas ela percebe que foram ali enganadas, aí sai desses lugares, tá? Sai todas machucadas emocionalmente, sai com esses traumas. Então, quando a gente que está falando de espiritualidade, pessoal, da verdade, essas pessoas têm resistência sobre aceitar o trabalho espiritual. Ela tem desconfiança da pessoa. Ela sabe, então, isso precisa ser trabalhado, tá? Se você sofreu esses traumas, pessoal, tem que procurar uma terapia, tá? Principalmente aqueles terapeutas que têm conhecimento sobre essas coisas espirituais. Eu, por exemplo, eu sou um terapeuta que passei por isso, sei quando você contar isso, tá? No divã, você contar isso para mim, eu já vou entender tudo que está passando com você. Tem que ir cuidando disso, tá? E tirando isso aí para que você volte à sua conexão com o Criador e com a espiritualidade, porque a gente não pode viver
sem Deus aqui, pessoal, sem o nosso trabalhar da espiritualidade. Não tem homem que não pode viver assim. Você vai cair no engano, vai cair no sofrimento, tá? Então, esses camaradas aí da religião, ele pratica isso aí, usando a crença e prática sagrada, são usadas para justificar esse maltrato. Então, ele usa a justificativa, tá? Usa até a Bíblia, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, outra característica do trauma espiritual é a exposição a uma comunidade religiosa autoritária e dogmática, que impõe doutrinação e controle. Também pode levar a essas condições. Então, ele fala que a característica desses traumas acontece nesses lugares, né? Que é a exposição de comunidade, né, religiosa aí. Então, tem muitas aí, tá? Autoritária, então, que tem uma... Coloca sobre você, o líder se coloca como autoritário. E dogmática, então coloca dogmas até que Cristo não mandou dogma de homem e até doutrina de demônio, tá? Tem algumas aí que tem doutrina de demônio. Que impõe você, se você não cumprir, você vai ter que sair de lá. Você é obrigado, né? Aqui não é como eu estou fazendo, que eu estou trazendo coisas para você tomar consciência. Lá não. Lá ele impõe na marra, né? Através de doutrinação e controle. Então, para controlar o seu comportamento, o seu emocional, então controlar também pode levar a essa condição de trauma espiritual. Então, aonde lá acontece abuso. Se eu falei aqui que nenhuma, quase eu briguei lá com um obreiro, tá? Saí na mão, tá? Teve em outras também que eu tive problema de relacionamento. A pessoa falou cada palavras, tá, pessoal? Pesada para mim, tá? Aquilo me deixou muito abalado, tá, pessoal? Em outras igrejas, né? Então, vários aí eu experimentei isso. Foi por isso que eu entrei nessa frequência, tá? Foi um trauma que aconteceu eu passando por esses grupos religiosos. Por isso, pessoal, que eu abri meu canal, tá? Para ajudar vocês, tá? Porque além de eu ser um terapeuta energético, tá? Ajudar vocês nessa conexão com a sua espiritualidade. Depois que eu vim estudar isso, Deus abriu meu entendimento, eu tive experiência fora do corpo. Então, tudo isso contribuiu para que eu tivesse agora esse conhecimento, essa expansão da consciência para passar isso para você, sem estar atrelado a nenhum grupo religioso, tá? É isso, pessoal. Então, eu vivi, tá? Teve momentos bons nesses grupos religiosos, teve momentos bons, mas tem essas coisas, esses momentos. Por quê? Porque essas comunidades religiosas, elas se impõem como autoridade e colocam uma dogma nas pessoas. Impõe doutrinação e controle. Então, tudo que quer controle, por isso que aqui a espiritualidade que eu estou trazendo, é para você tomar consciência. Toda vez eu falo isso. Eu estou aqui, pessoal, passando esse conhecimento, mas isso vai depender se você vai aceitar. Eu respeito isso, tá? E esses grupos religiosos não estão respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Então, isso já sai fora do trabalho da espiritualidade. Porque aqui eu estou passando o ensinamento para você tomar consciência. Mas se você dizer, não quero, irmão, tá tudo certo. Vamos esperar o momento que você aceitar, entender isso, a espiritualidade abrir seu entendimento, mas nunca forçar você uma coisa, nada, pessoal. Quando entra nessas coisas assim, é isso que acontece. Esses abusos, e depois vocês ficam traumatizados
com coisas espirituais. Então, quando eu ouvia falar de coisas religiosas, eu não queria ouvir. Eu estava numa frequência, tá, pessoal? Mas por causa do trauma que aconteceu nesses lugares, tá, pessoal? Mas foi um processo que eu precisei passar, tá? Até a espiritualidade ver, tira esse cara do corpo aí, senão esse cara vai se perder na vida. Eu ia me perder na vida, tá, pessoal? É isso. Aí o que é que ele fala? Exemplo de trauma espiritual. Então, quais são exemplos que acontece aí nesses grupos religiosos, né? Que eu falo que é uma matrix religiosa, tá? Que está aí contribuindo não para a evolução das... Por isso, tem muita, né? Muitos grupos religiosos, mas veja se está contribuindo para as pessoas melhorarem. As pessoas não melhoram, pessoal. O que é que está acontecendo? Porque religião não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Foi um engano aí que foi passado aí na cabeça das pessoas. Aí ele fala, exemplo de trauma espiritual. Qual é o exemplo? Abuso espiritual por líder religioso que manipula com culpa, então ele sempre vai colocar culpa a você, medo e abuso de poder para contrariar, né, para contradizer, para contradizer você. Então, ele vai usar isso aqui, tá, pessoal? A manipulação da culpa para você. Você é um culpado, você é um pecador, vai usar o medo, você vai para o inferno, o abuso do poder, né? Para contradizer você naquilo para que você fique preso àquela situação. E explorar os infiéis. Então, para contradizer e explorar você. Então, a maioria agora, olha aí, pessoal, você pergunta a qualquer pessoa se ela não foi explorada aí pelos esses líderes religiosos. E a maioria, tá? Já não querem mais saber de coisas espirituais, trabalhar a espiritualidade por causa desses líderes aí que, não, eles só querem dinheiro, só querem me enganar, irmão Samuel, tá? Por isso, pessoal, eu abri meu coração, estou fazendo diferente. E não é fácil fazer isso aqui, tá? Porque as pessoas, quando me vê a imagem eu falando dessas coisas espirituais, ela assimila esses pastores, esse líder, então, ela tem trauma disso, então, às vezes a pessoa não se chega aqui no meu canal, por causa do trauma dela. Por isso que tem que cuidar, tá, pessoal? E eu sei que tem muitas pessoas, até no meu canal aqui, tá com esse problema, tá, pessoal? Tem que cuidar, tá? E você vê que ela não se aproxima porque ela já tá com trauma, não quero saber disso. Então, ela vai deixando e não vai trabalhando a espiritualidade dela, vai sofrendo aí vai tendo, entende? Por causa disso, pessoal. Né? Porque ela inclui o trauma que ela aconteceu com essas coisas religiosas. Então, quando ela me vê aqui, ela assimila com um pregador, um religioso, da onde ela sofreu trauma. Eu entendo isso, tá, pessoal? Mas é isso, nem todo mundo, pessoal, está. Se existe esses falsos profetas, existe o verdadeiro, ó. Porque é. Peraí, eu vou parar aqui, pessoal. Depois a gente continua.